eu falei, é aqui que eu tinha que estar. Era ali que eu tinha que estar. Eu nasci pra isso. Eu não sei se é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Mas é tão maravilhoso você se sentir preenchido, sabe? Olá, pessoal! Meu nome é Amanda Damasceno, eu sou terapeuta de autoconhecimento e nesse vídeo eu vim contar um pouco da minha história, de como eu saí da engenharia e fui parar na terapia. É muito maluco porque é muito difícil, né? É um desafio a gente sair daquele trabalho que é mais presencial, que é mais ao vivo, na conversa, no toque, uma coisa muito mais energética, né? Muito mais interativa e vir pra cá. Então, eu ainda tô me acostumando com câmera e tudo mais, mas vamos lá. Eu vou contar um pouco da minha história hoje, resumir ao máximo, porque, né, para não ficar muito grande o vídeo. Mas fica até o final que eu acho que é importante, porque o principal ponto aqui que eu quero destacar é o quanto o autoconhecimento é crucial e assertivo para você viver de uma forma completa, feliz, preenchida por dentro, né, de coisas que dinheiro nenhum compra, que é aquele sentimento que você tem de estar vivendo de acordo com aquilo que você veio realmente fazer nessa vida. Então, foi o que aconteceu comigo e eu quero contar um pouquinho para vocês. Bom, então vamos lá. Eu vou contextualizar um pouco da minha infância, porque eu acho que é importante, né? O fato de eu estar onde eu estou hoje, basicamente é por conta da minha base, da minha infância. O que a gente faz do 0 aos 7 anos é crucial para a nossa evolução na vida adulta. Então, eu tenho que agradecer demais a todos os valores. Eu nasci numa família abençoadíssima. Sempre teve amor, presença, carinho, acolhimento, é, sabe, uma liberdade para você se expressar. A criança precisa disso, né? Ela não pode ser podada. Então, foi maravilhosa a minha infância, eu não tenho que reclamar, só agradecer a tanto esforço, dedicação dos meus pais para que eu e minha irmã a gente tivesse uma vida abençoada, digna, honesta, com caráter, com integridade e com amor, né? Eu acho que esse é o básico, assim, para a gente prosperar. Então, só gratidão a tudo que eu recebi na minha infância. Eu nasci e cresci numa cidade pequena do interior do estado de São Paulo. E para vocês terem ideia, eu estudei do maternal ao terceiro colegial na mesma escola. Eu sempre fui crescendo com uma facilidade maior na área de exatas, assim. E na hora de escolher, né, com 18 anos, o que eu queria fazer de faculdade, eu fui para a área de engenharia. E escolhi engenharia química aqui na UFSCar em São Carlos, moro aqui até hoje. Interessante porque a engenharia química, ela dá uma gama de possibilidades assim. E eu como libriana, que é difícil de você escolher, né? Os librianos me entenderão. A gente é um pouco mais indeciso. Então, eu queria ter possibilidades para poder escolher, né? E a engenharia química ela vai numa área muito interessante, desde combustível até cosmético, por exemplo. E eu fui para essa área por conta disso, por conta da minha facilidade. Mas eu não deixei de ter uma curiosidade de como o ser humano funciona, qual que é a interação dele com Deus, né? Quando criança eu tive um episódio que me deixou bem curiosa, assim, de como é que isso funciona. O meu avô paterno faleceu e foi louco porque meus pais não me contaram que ele havia falecido, me deixaram com os meus avós maternos, foram para velório, enterro e tudo mais. E no dia seguinte, quando eles voltaram, eu falei, né? Eu não lembro disso, eles me contaram. Eu falei que eu havia sonhado com ele, que ele tinha pedido para eu dizer que estava tudo bem. E ele estava todo de branco num gramado. E aí você para e pensa, né? Como é que uma criança que não sabe que aquilo aconteceu, ela vai sonhar e ter toda essa interação com alguém que já faleceu, né? Já foi para um outro plano que a gente não conhece muito bem ainda.
Quer dizer, não conhece muito bem, não conhece quase nada, né? Mas isso me despertou uma curiosidade. Falei, como assim isso daí acontece? Mas eu cresci numa cidade e família majoritariamente católica e nunca tive também o ímpeto, né, de ir perguntar, questionar. Mas ficou essa dúvida, ficou essa curiosidade e comecei a, depois de um tempo, parar para procurar respostas. Tá, beleza. Aí eu fiquei com essa curiosidade, falei, ok, mas né, vida que segue, não entendo muito bem isso aí. Beleza. Prestei faculdade, passei em engenharia química, comecei a fazer meus trabalhos, conhecer novas pessoas e em 2013 eu tive depressão. Talvez pessoas da minha família nem saibam disso, mas. E nem amigos, mas enfim. Foi um processo muito difícil, muito doloroso. E hoje eu entendo por que eu passei por ele. Porque hoje eu consigo ter a empatia de olhar no olho de uma pessoa que tá com depressão. No meu trabalho, eu vivencio isso e falar assim: não é frescura. Você não tá sozinho, você precisa de ajuda e com ajuda você vai sair porque isso aconteceu comigo. Então teve uma razão para aquilo ter acontecido. E é impressionante porque é um processo onde você não sente vontade de viver, você, apesar de você ter tudo que você precisa, comida, apoio da família, amigos e tudo mais, você não vê um sentido para tudo aquilo e você tem culpa, você sente culpa por estar sentindo aquilo, mas ao mesmo tempo você também não tem força. Quem tem depressão, quem teve, vai entender do que eu tô falando. E é um momento muito escuro, de muita solidão mesmo. Você pode estar cercado de pessoas, mas você se sente sozinho. É diferente de solitude, né? Que é você estar bem consigo mesmo, não importa, né? Se você tá acompanhado ou sozinho, você tá preenchido. A solidão é o contrário, não importa quantas pessoas tem ali, você continua se sentindo sozinho, vazio por dentro. E a depressão é muito isso. Então, no final de 2013, eu saí disso, tive ajuda, pedi ajuda. E aqui também tá um recadinho aqui do meu lado que sempre ando com ele porque foi uma das coisas mais lindas que a minha mãe já fez por mim. Ela me deixou um bilhetinho no dia, do dia 10/6/2013. Ela deixou esse bilhetinho dizendo: acredite, Deus está aqui, com você te dando força. E eu não tinha uma relação com Deus muito intensa. Ela era mais da boca pra fora, sabe? Sabe quando você meio que reza por obrigação, porque você aprendeu que antes de dormir você tem que rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria? Então era mais ou menos isso. E eu não tinha aquela conexão com Deus forte, sabe? De entender que tem uma fonte de energia ali tão absurda e que você é uma parte disso, um fractal disso, e que você tem tanto poder dentro de si. Então eu me sentia vazia por dentro. E graças a Deus, com a ajuda, eu saí. E em 2013, no final, as coisas foram abrindo de uma forma muito intensa, mas foi de um processo farmacológico. Então eu tive ajuda de médico, de remédio, mas saí e comecei a ver as coisas de uma outra forma. Em 2014, no início de 2014, eu conheci o Thales, que foi assim um turbilhão de emoções na minha vida, uma coisa muito intensa. E é quando você não tá procurando, sabe? Que você encontra aquela pessoa que vai ser seu parceiro, que vai dividir as coisas com você, a vida, que você vai contar com essa pessoa nos momentos em que você tá muito feliz, você pensa nela, nos momentos que você tá muito triste, você quer estar com ela.
Então eu falo que é meu melhor amigo, é meu maior parceiro hoje em dia, é a pessoa que eu divido todas as minhas fraquezas e também as minhas forças. É uma coisa assim, inexplicável, é maravilhoso poder dividir isso. E é quando você transborda, né? Todo o amor que tem dentro de você, você transborda e a relação é muito leve, é muito gostosa. Em 2014 ainda ele foi pra fora, ficou um ano e meio fora, passei por outro turbilhão de emoções, porque ficar um ano e meio longe é difícil, mas a gente passou por essa distância porque permaneceu aquela coisa ali dentro, sabe? Aquela vontade de estar junto permaneceu, apesar das dificuldades. E quando ele voltou, a gente começou a morar junto e eu comecei a descobrir um novo mundo, um mundo mais interior. E é louco porque logo quando eu saí da faculdade e fui para o mercado de trabalho, o Thales presenciou toda essa transição, por isso que eu tô falando dele também, né? Eu fui para o mercado de trabalho esperando uma coisa, esperando uma cumplicidade entre as pessoas, esperando uma coisa de acolhimento, uma coisa amorosa, é, visando sempre o ser humano antes de tudo, mas o sistema não é assim. E aí eu comecei a entrar num processo de autoquestionamento absurdo, tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu fiz engenharia? Será que eu prezo outras coisas além do que o sistema me oferece? Então, a competitividade entre as pessoas me incomodava, o ego do ser humano acima de outras coisas no mercado de trabalho também me incomodavam, várias coisas me incomodavam. E comecei a entrar num questionamento absurdo. Eu falei, não foi para isso que eu vim aqui, sabe? Aqui as coisas se juntam. A minha sogra veio me falar assim: Amanda, eu sei que você tá passando por um momento de se descobrir e eu acho que tem uma coisa que pode te ajudar. E ela me apresentou a terapeuta que aplicou pela primeira vez em mim a terapia de integração somatoemocional, a TISE ou a terapia de alma. E o que aconteceu naquele dia? Eu entendi que eu sou uma pessoa que tem corpo físico, mente, emoções, energias que se interagem com o externo e um espírito e uma alma. E isso nada tem a ver com religião. E é tão maravilhoso entender isso, porque os seus preconceitos que você pode ter carregado da sua infância caem por água abaixo, sabe? Você entende o como que você, em alma, se conecta com Deus. E a terapia, ela proporciona isso. Ela proporciona um momento de fala, de organização daquilo que você está passando, dos seus questionamentos, mas ela te proporciona uma experiência de você deitar e sentir a tua energia, a tua conexão, abrir os canais para realmente quem você é, não para quem você pensa que você é. E aí, durante as sessões, porque eu fiquei apaixonada na primeira vez que eu fui, ela começou a falar umas coisas que ela estava sentindo de mim que eu não tinha contado para ela. A minha metodologia de pensar científica me despertaram uma curiosidade tão grande para entender como é que ela sabia de uma coisa que ela estava falando de mim sem eu ter contado para ela. Me despertou uma curiosidade absurda e eu continuei nas sessões falando eu quero entender melhor como é que isso funciona, eu quero entender melhor como é que isso funciona. E fazendo as sessões, várias coisas começaram a abrir, vários canais começaram a abrir. Eu comecei a sentir coisas durante as meditações, porque nesse momento eu comecei a meditar, porque eu percebia que toda vez que eu parava e fazia um pouco de respiração consciente, de interiorização, um mundo de intuições se abria
comecei a experimentar algumas intuições assim, gente, do tipo mais básico. Não vai por ali porque vai ter um carro de polícia. E eu ia por ali para testar e realmente tinha um carro de polícia. Ou liga para tal fulano que tal fulano quer falar com você. E eu ligava e acontecia. Então, eu comecei a fazer esses testes e a minha intuição foi ficando muito aflorada. Muito aflorada. Tive algumas experiências com um amigo, meu melhor amigo que faleceu, durante as meditações. Comecei a sentir presenças assim espirituais muito intensas comigo. Essa região aqui, que depois eu fui estudar, tem uma ciência por trás disso. Ela começou a pinicar muito forte, muito forte. E os trabalhos que eu fazia na terapia era justamente de eu entrar no caminho do porquê que eu vim aqui. Então, independente do que eu tivesse que abrir mão da minha vida, eu queria saber o porquê que eu tinha vindo aqui. Porque não tem o de novo, né? Então, ou você vive de acordo com aquilo que você veio fazer, ou você tá jogando uma experiência ali que você poderia estar usando de uma forma muito melhor para crescer, para evoluir. Então, eu queria saber o que que eu tinha vindo fazer aqui. E não era ela que trazia essas respostas para mim, ela me dava uma ajuda para abrir esses canais e eu ia descobrindo isso no meu dia a dia. Eu ia tendo intuições, anotando, era uma sincronicidade que acontecia com alguém, era uma coisa que alguém falava e eu falava, faz todo sentido com o que aconteceu na minha sessão, então vamos lá, é isso. No fim de tudo, eu pedi demissão da engenharia e ela falou pra mim, a energia ainda não fechou, não é isso, continua. Aí eu fui trabalhar com vendas, ela falava, a energia não fechou, continua. Você tá aprendendo certas coisas, mas você tá num corredor de muita incerteza, de muito questionamento. Continua. Você vai vendo que nas intuições a coisa vem. Pois bem, numa meditação em janeiro de 2019, eu só escutei assim. O escutar que eu falo é a intuição, tá? Que é uma coisa muito clara e direta. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas foi assim, larga tudo. Aí eu, o quê? Como assim? Larga tudo? Tá maluco? Quem é que tá falando comigo, sabe? O que que tá acontecendo? E aí eu simplesmente conversei com o Thales e aí eu tive um apoio assim sensacional. E eu falei pra ele, eu não sei o porquê, mas eu tô sentindo que eu preciso largar tudo porque algo melhor vai vir. E eu fiz isso, eu fiquei 15 dias sem saber o que eu ia fazer. De repente, aí cabe um outro vídeo, mas de repente eu tava abrindo meu computador para fazer uma outra coisa, para procurar uma outra coisa na internet, e eu digitei o nome da terapia na qual eu fazia. A terapia de integração somato-emocional. Abri o site, foi uma coisa assim muito fluida, sabe? Eu não tava pensando muito bem, eu só ia clicando. Cheguei no curso da terapia e o curso para iniciantes começava dali 2 dias. E ele só acontece, acho que uma ou duas vezes no ano, não sei. Acho que agora mudou, mas enfim. Eu falei, é isso! Eu tenho que ir! Catei tudo e fui. 2 dias era a última vaga, era minha, porque lá tem um lugar certo pra gente dormir, né? Então tem um número limitado de pessoas. É muito intenso. E a hora que eu cheguei lá, eu falei, eu recebi um abraço tão maravilhoso da Ana, que me recebeu lá, da Ana Lu, e eu falei, é aqui que eu tinha que estar. Era ali que eu tinha que estar. Eu nasci para isso. Eu não sei se é isso que eu vou fazer o resto da minha vida, mas é tão maravilhoso você se sentir preenchido, sabe? E é engraçado como Deus traça as coisas de uma maneira. Desculpa. Para você ir tendo certeza disso. Eu saí de lá, eu falei, eu vou atender voluntário. Eu vou fazer isso acontecer.
Eu saí de lá em um mês, eu atendi 28 pessoas. E eu ia percebendo que eu tinha fechado uma porta na confiança do que eu tinha recebido. Maluca, eu não indico que as pessoas façam isso, mas a minha intuição estava muito forte. Eu simplesmente segui meu coração. Eu atendi 28 pessoas no mês seguinte, fiz o segundo módulo, as coisas começaram a se intensificar e tudo aquilo que acontecia nas minhas sessões eu proporcionava para as pessoas que eu estava atendendo voluntariamente. E aí o que aconteceu foi que eu me descobri. Eu comecei a ter várias interações com guias espirituais, com intuições muito fortes. Comecei a ajudar pessoas a se encontrarem assim como eu havia me encontrado. E hoje o que eu faço é proporcionar para as pessoas aquilo que me ajudou a me conectar com Deus, com aquele Deus que está dentro de mim, com a minha verdade, com a minha missão. E não tem coisa mais maravilhosa do que você fazer aquilo que você veio para fazer. Eu sei que tem muita coisa para descobrir ainda, que tem as coisas mudam, as pessoas mudam, mas eu tô falando de 2020, eu tô falando do hoje. E é tão maravilhoso quando você percebe quem você realmente é, sabe? As suas belezas, as suas virtudes, as suas qualidades, como você pode usar isso para contribuir com o mundo, seja com a vida de uma pessoa, sabe? Mas é viver de acordo com quem você é, com a sua essência. E aceitar as suas sombras, as suas dificuldades, as suas limitações, porque a gente é um ser humano e o ser humano ele é perfeitamente imperfeito. Então, o processo de autoconhecimento é isso, é você saber quem você é com as suas qualidades e com os seus defeitos e aceitar tudo isso com leveza, porque você sabe que você está sendo acompanhado por Deus, que tem algo ali que te carrega, que te acolhe, sabe? Bom, eu falei demais, mas é isso. Eu saí de muita dúvida para muito preenchimento, para uma alegria imensa. É lógico que eu passo por, né, por momentos de questionamento. As coisas vêm, a gente está em constante evolução, mas parece que tem um acolhimento ali. Parece que tem alguém te carregando no colo e falando: não, você não tá sozinha. A gente tá aqui cuidando de você enquanto você caminha. E todo mundo tem isso. Só não consegue enxergar. Então é uma coisa muito de crer para ver, sabe? E é isso que eu faço hoje. Então, bom, me emocionei porque não tem jeito. Foi uma caminhada muito intensa, tem sido. Ainda tô me descobrindo como ser humano, como alma, como um pedacinho de Deus e com as minhas sombras também. Então, eu vou compartilhando aqui com vocês tudo aquilo que eu acho que pode acrescentar e como uma forma também de te acolher nas suas dúvidas. Você não está errado de se perguntar, se pergunte e não pare até encontrar suas respostas. Mas lembra sempre que elas estão dentro de você. Ninguém vai vir e vai falar, você é isso. A única pessoa que pode responder isso por você, e você pode ter ajuda para isso, mas é você mesmo. Então, eu quero que você saiba que você pode contar comigo, pode deixar suas dúvidas, que eu vou ficar muito feliz e realizada de poder te ajudar na sua trajetória. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!